Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu venho aqui nesse vídeo tirar uma certa dúvida, botar uns pingos nos is, uns parênteses, ou até uns colchetes, não sei. Fazer algumas explicações a respeito de uma dúvida muito frequente no nosso canal, que é essa questão da minha crítica muito feroz, muito fervorosa, contra os filmes, as séries, os quadrinhos, os romances, os livros que estão sendo produzidos a partir de 2010, mais ou menos, que é mais ou menos a data em que eu percebo e que houve uma grande mudança na produção dessas obras de arte, né? Porque isso aí são obras de arte, né? Muito bem. O que eu geralmente indico? Eu indico que, perceptivelmente, obviamente, de uma forma muito transparente, a gente percebe que os filmes, as séries, os quadrinhos, a partir de 2010, mais ou menos, para cá, vêm enviesados dentro para atender a uma determinada ideologia. Muita gente já instituiu, já chama isso de agenda woke, que nasceu a partir daquele, como é que é? Agora esqueci o nome daquela sigla, que mais ou menos começou a pautar tudo quanto é produto da cultura mundial, não é só no Brasil, no mundo todo, né? Passou a determinar como é que essas obras culturais têm que ser feitas, o que não deixa de ser, obviamente, uma censura ou um direcionamento, mas é um direcionamento tão forte, tão contundente, que passou a se deixar de lado a qualidade da produção, a qualidade das histórias, a qualidade dos roteiros, apenas para atender a uma pauta ideológica, tá? Deixa eu explicar isso aí um pouquinho melhor, tá? A pauta ideológica basicamente fala de quê? De inclusão social, de minorias que já é uma forçação de barra, tá, gente? Porque o que eles chamam de minorias para tentar vitimizar, na verdade, são até maiorias, né? Por exemplo, as mulheres. Já está mais do que comprovado que a população feminina do mundo é muito maior do que a masculina. Todo mundo sabe isso. Muito bem. Aí vem também a pauta racial, a inclusão racial, os negros, outras etnias tal, que também chamam de minorias, o que também não é verdade. Se for analisar, as maiores densidades populacionais são países de negros, pardos e outras coisas do tipo. Então, também não é minoria. Mas vamos deixar isso de lado. Vamos observar, historicamente, o que é que aconteceu até hoje na cultura de uma forma geral. Vocês acham mesmo que essa pauta de inclusão, de minorias, não é novidade, é uma coisa de 2010 para cá? Não é verdade, gente. Desde sempre, desde que, por exemplo, a televisão surgiu com os seus filmes, depois com as suas novelas, com as suas séries, sempre houve uma preocupação de incluir todas as raças, todos os credos, os dois sexos e tudo mais. Sempre houve essa preocupação. Isso não é novidade nenhuma. O que aconteceu de 2010 para cá é que uma determinada ideologia se apropriou da ideia de que só eles pregam essa inclusão. Não é verdade, gente. Basta você se desprender um pouquinho do seu fanatismo, do seu exagero, para você perceber que as produções do início da televisão, lá da década de 50 do século passado, da década de 60, 70, sempre tiveram a preocupação de incluir todas as raças, todos os credos, todos os sexos. Sempre tiveram. Não é novidade nenhuma. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, eu vou citar aqui, tinham 4 séries maravilhosas lá nos anos 60, 1966 mais ou menos. Eram Perdidos no Espaço, O Túnel do Tempo,
Viagem ao Fundo do Mar e Terra de Gigantes. 4 séries que marcaram época e que são cultuadas até hoje, porque são muito boas. Por quê? Porque as histórias eram muito boas, porque os roteiros eram muito bem feitos, porque as interpretações eram boas, tá? Isso é a primeira coisa. Nos 3 primeiros, Perdidos no Espaço, Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar, não havia nenhuma inclusão racial. Não havia. Tá, tudo bem. Eram todos brancos, eram todos héteros, tudo bem. Porém, em Terra de Gigantes que era tão bom quanto os outros, uma série excelente, você tinha um copiloto, um segundo comandante na astronave que cai na Terra dos Gigantes, que era um negro. Mas era uma coisa natural, espontânea, orgânica, como o pessoal gosta de falar hoje em dia. Era orgânico, era natural, e ele era tratado como alguém diferente, com as suas características, as suas virtudes, os seus defeitos, da mesma maneira que eram tratados os brancos que estavam lá. E o papel dele era fundamental, tá, gente? Ele era o segundo em comando, inclusive no roteiro, como personagem. O personagem dele era muito importante na série. Orgânico, natural, nada imposto, nada forçado, tá? E os exemplos são muitos. Eu vou tentar achar alguns aqui que a minha memória traz. Eu, por exemplo, vou citar aqui outra série de animação dos anos 60, que também marcou época e continua sendo excepcional, que é Jonny Quest. Jonny Quest era uma série de animação, tá? Desenho animado da melhor qualidade dos anos 60, uma animação, inclusive, muito à frente da época, porque não tinha nada de computador, não tinha nada disso, era tudo feito ali na mão. Hanna-Barbera produziu essa série maravilhosa. Dentro do Jonny Quest, tão importante quanto os outros personagens, tinha um personagem chamado Raj. O Raj era um indiano, com todas as características típicas do personagem, respeitando a sua bagagem cultural, a sua etnia, a sua religiosidade, tudo isso, inclusive toda a mitologia que vem com essa cultura oriental. Natural, orgânico, espontâneo. Quanto nós aprendemos sobre a cultura do Oriente Médio com o Raj no Jonny Quest, né? E depois, você pode citar também, eu posso citar também, Dini é um gênio. Dini é um gênio, trouxe para nós toda aquela mitologia típica também do Oriente Médio. Nos anos 70, eu vou lembrar aqui de uma série que marcou a época, foi um sucesso extraordinário. Eu, pessoalmente, nem gostava muito, mas era um sucesso imenso. Chamava-se Kung Fu. O Kung Fu virou uma moda que passou a ter todo mundo querendo praticar Kung Fu no Brasil, trazendo aspectos muito apropriados da cultura do Extremo Oriente, da China, porque o Kung Fu nasceu lá. E se você parar para prestar atenção na série até hoje em dia, você vê que a preocupação maior não é a luta, que era genial, né? Que era muito bem feita, muito bem coreografada, na época do Kung Fu. Não, era toda a filosofia do gafanhoto, do mestre, né? Essa educação maravilhosa, que é muito típica dos orientais, que respeitam demais os idosos, os mais velhos, como os mais experientes, como capazes de transmitir lições. Era genial, era genial. Gente, eu estou buscando apenas alguns exemplos, para vocês verem que essa papagaiada aí de agenda woke, tá? Não acrescenta em nada. Na verdade, ela só divide grupos. Ela só segmenta as pessoas. Porque inclusão social de grupos, de culturas, de etnias, de raças, do que você quiser, sempre foi feito. Não tem novidade nenhuma nisso, nenhuma. O que passou a acontecer é uma imposição, uma exigência, uma obrigação de você ter que atender a essa agenda de inclusão, deixando de lado, inclusive, a história, o roteiro, o bom senso, o equilíbrio e tudo mais.
Essa é a realidade. Por isso, eu frequentemente, nos meus comentários, critico esse momento atual da cultura de uma forma geral, seja no cinema, seja nas séries, seja nos quadrinhos. E é lamentável, porque hoje em dia os produtores, os diretores, os editores estão amordaçados, amarrados a cumprir regras, obrigações. E isso não é bom para a cultura de forma alguma. Qualquer tipo de inclusão, qualquer tipo de aceitação, tem que ser o mais natural possível, o mais orgânica possível, respeitando as individualidades, respeitando as características de cada um desses grupos. Porque todas as pessoas não querem ser iguais, não querem ser iguais. Elas querem ser diferentes. Elas querem ter apenas os mesmos direitos ou as mesmas possibilidades, mais do que direitos. É ter a possibilidade de ser quem você quer ser. Não ser obrigado a ser de um jeito. Não ser obrigado a ser igual ao outro. Não, gente. Não. Os seres humanos querem ter apenas as mesmas oportunidades. É isso que os seres humanos querem e têm direito de ter, as mesmas oportunidades. Mas ninguém quer ser igual a ninguém. Ninguém quer ser tratado da mesma maneira que o outro. Pelo contrário, as pessoas querem cada vez mais que respeitem as suas individualidades. Apenas ter as mesmas oportunidades. Por isso, eu abomino o que está sendo feito na cultura desde 2010, mais ou menos. Quadrinhos, séries, filmes, romances. Tá bom, gente? Chegou até aqui? Deixa um gostei. Não gostei? Faz parte da brincadeira. Se inscreva no canal e comente qual é a sua opinião sobre essa questão dessa ideologia forçada, obrigatória, imposta. Até a próxima.